Thierry Henry e Ibrahimovic comentando sobre a volta do Neymar e comentando sobre a partida do Endrick, sobre o Endrick na seleção brasileira. E o título do vídeo é Agora Ficou Perigoso, no canal Mundo Futebol. Acabei de me inscrever, então vamos assistir aqui comigo a opinião desses dois craques da bola falando sobre a seleção brasileira e falando sobre os nossos craques também. Fala pessoal, olha só o que tá chamando a atenção fora do Brasil após os últimos jogos da Copa do Mundo. Enquanto Neymar avança na recuperação e volta a treinar com o grupo, Endrick segue ganhando cada vez mais espaço e mostrando que pode ser uma arma importante para Ancelotti. E o mais curioso é que comentaristas internacionais começaram a discutir justamente isso. Será que o Brasil ficou ainda mais perigoso para a sequência do Mundial? Hoje você vai ver a repercussão dessa situação e as análises que estão dando o que falar. Só uma coisa a ser falada aqui, tá? O Brasil só não é favorito para os brasileiros. Porque, e só para os brasileiros, na opinião dos brasileiros, o mundo deixou de ter medo do Brasil. Eles continuam tendo medo do Brasil, porque o Brasil tem 5 estrelas, porque o Brasil é a maior seleção da história. Então os caras continuam tendo medo, só que a gente que fica muito dentro dessa bolha. E eu, como acompanho a imprensa internacional, os caras têm muito medo e respeito de pegar a seleção brasileira, pai. Papo reto, os caras querem fugir da gente. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora conferir. A seleção que todo mundo começou a comentar nessa Copa do Mundo é o Brasil. Depois daquele empate na estreia com o Marrocos, muita gente já estava pronta para descartar o time. E aí veio o jogo contra o Haiti. 3-0, muito mais convincente, e de repente toda a percepção sobre eles muda. É isso. Uma atuação assim e a conversa sobre essa seleção brasileira muda completamente de uma hora para outra. O Vinícius Júnior apareceu mais afiado, mais decisivo, crescendo dentro da competição. E o Matheus Cunha saiu de campo com 2 gols. Exatamente o tipo de noite que coloca um jogador no mapa por aqui. Mas a manchete de verdade, para mim, tá fora de campo, porque o Neymar voltou a treinar com o grupo. A lesão na panturrilha o deixou de fora dos 2 primeiros jogos. E agora a comissão já o tem de volta ao gramado antes do previsto. E, além de tudo isso, o jovem Endrick continua chamando a atenção toda vez que entra, mesmo vindo do banco. Então você tem um time melhorando, uma estrela voltando e um garoto forçando presença no elenco. É por isso que o Brasil é a história a qual eu fico voltando essa semana. Isso é sinal de um treinador encontrando o time, quando tudo isso começa a engrenar ao mesmo tempo? É exatamente isso, na minha opinião. O Ancelotti precisou de tempo depois do Marrocos, mas contra o Haiti você finalmente viu uma base, uma estrutura e um elenco que acredita que está melhorando a cada jogo. Agora, todo mundo quer falar de recordes lá fora, números grandes, dos nomes de sempre. Mas o time que está construindo algo em silêncio é o Brasil. E o quanto o fator Neymar muda esse quadro? Muda completamente, mesmo antes de ele jogar um único minuto. Porque pensa bem, o Brasil já encontrou o ritmo, já garantiu o resultado contra o Haiti, tudo isso sem o maior artilheiro da história deles em campo. E agora ele está voltando para dentro disso. É um luxo que a maioria das seleções simplesmente não tem. Você pode falar dos números do Haaland ou dos recordes do Messi como comparação, mas nenhuma dessas seleções está prestes a adicionar um jogador do nível do Neymar a um time que já está ganhando. É essa a diferença. O Brasil melhorou sem ele. E agora, a expectativa é que fiquem ainda mais fortes quando ele voltar. E esse retorno está realmente próximo agora. O treinador o relacionou para a partida contra a Escócia essa semana. Essa seria a primeira aparição dele em todo o torneio. Então, a comissão vai administrar os minutos com cuidado, mas a recuperação está basicamente concluída. E quando ele estiver de fato em ritmo, esse ataque fica assustador. Você teria Vinícius, Cunha, Neymar e um garoto como o Endrick, todos disputando posição. É esse tipo de profundidade que ganha jogos de mata-mata. E é uma profundidade que pouquíssimas seleções aqui conseguem igualar. Salvo um revés, o Brasil está prestes a sair de um time que se encontrou para um time com um dos ataques mais profundos do torneio, bem na hora em que seu maior nome volta. Fica com a gente, tem muito mais sobre isso. E vamos ficar no Endrick, porque até uma participação curta dele já mudou a conversa em torno deste elenco. Poucos minutos contra o Haiti, mas ele teve participação direta num gol que acabou anulado por impedimento. E só isso já reabriu o debate. Ele passa a ter mais tempo agora? E se o Brasil já está banhando, vale o risco de mexer? Essa é a pergunta que todo torcedor lá em casa está fazendo. O garoto precisou de quase nada para fazer as pessoas prestarem atenção. E a pressão para ele ganhar um papel maior só cresce depois de uma participação dessas. É uma dor de cabeça saudável para qualquer treinador. É exatamente o tipo de disputa por posição que um candidato ao título quer ter. Você já tá ficando guloso com os assuntos do Brasil, né? Eu? Não, de jeito nenhum. É que tem muita coisa pra destrinchar nesse time.
E tem uma atualização nova sobre a recuperação do Neymar que vale a pena comentar também. Ele treinou forte no fim de semana, no gramado, trabalhando com bola, que é exatamente a notícia que o Brasil queria. Então não, nada na movimentação dele sugere que esteja sendo segurado. E dá pra perceber que o pessoal fora do Brasil tá prestando muita atenção nessa recuperação agora. Que diferença isso realmente faz pra esse elenco quando ele tiver à disposição? Muda o quadro inteiro no momento em que ele volta a se... Olha a visão da mídia internacional sobre a seleção brasileira do que da nossa mídia aqui. A nossa mídia aqui, acabei de gravar um vídeo do Neto, lá nos Donos da Bola e tudo mais. A nossa mídia falando que o Neymar não vai adiantar nada, não vai jogar, não vai entrar de titular, não merece ser convocado. Olha como que a mídia internacional olha a gente. Tá ligado? A gente torce, o brasileiro torce muito contra. O brasileiro é maluco. Baba ovo de gringo, os caralho é 4. Mas o brasileiro é uma peste, mano. Vai se ferrar, mano. Só aqui que critica a nossa seleção, critica o cara, velho. É opção. Porque lembra, o Brasil tá fazendo tudo isso sem o seu jogador mais criativo. E isso não é pouca coisa. Ele tá relacionado pra Escócia. E pela forma como tá se movimentando, a recuperação parece praticamente completa. Então tem um otimismo real se formando em torno desse retorno. E o resto do grupo já tá mostrando muita coisa, mesmo antes de ele estar de volta em campo. Mesmo um dia depois, ainda fica a sensação de o quanto o Brasil pareceu melhor contra o Haiti e talvez nem devêssemos nos surpreender dado o talento daquele elenco. Mas se alguém ainda precisava se convencer sobre o rumo deste time, pensa assim, para a Argentina, o Messi é o sistema inteiro. Ele é o esquema tático, ele é a formação, ele é a identidade daquele time, ele é o coração da equipe. E o Brasil está construindo algo diferente, menos dependente de um homem só. É um coletivo que está crescendo, e é isso que torna o time perigoso. Porque quando o Neymar voltar, ele entra num time que já funciona, não um que depende dele pra funcionar. Todo mundo que exatamente isso. A Argentina é isso, rapaziada. A Argentina, ela depende do Messi pra jogar, cara. Se o Messi não jogar, não vai funcionar a Argentina, eu acho. Se bem que a gente perdeu da Argentina sem o Messi, mas independente de qualquer coisa, estamos falando do Mundial e o Brasil em outra fase. Então, tipo assim, eu não acredito que se o Messi sair, mano, se o Messi tá fora da Argentina, mano, esquece, a Argentina não ia tá fazendo esse efeito do que tá fazendo, não, mano. Não acredito, tá ligado? Assistiu, teve seu jogador favorito desta rodada de jogos. Mas meu olho fica voltando pro Brasil como conjunto. Vinícius Júnior crescendo dentro do torneio. Cunha se apresentando com uma dobradinha. Uma defesa que não foi vazada. E um treinador que finalmente parece ter encontrado a estrutura. Junta tudo e aquele 3-0 sobre o Haiti pareceu uma declaração, não só um resultado. Esse time simplesmente parece estar engrenando. E isso é má notícia pro resto da competição, porque eles ainda nem estão com força total. Então você fica com o Vinícius, com o Cunha ou com outro nome como destaque do Brasil? E talvez aponte pra... O banco, porque o Endrick reforça o argumento toda vez que entra. E essa é a história que eu acho que mais importa daqui pra frente. Porque os nomes de manchete que chamam a atenção afora são ótimos, mas o time que está montando em silêncio a maior profundidade ofensiva é o Brasil. E deu para ver na forma como transformaram aquele jogo contra o Haiti numa goleada, mudando o ângulo do ataque de um lado para o outro até a defesa simplesmente não conseguir acompanhar. Dava para ver os espaços se abrindo aos poucos. E quando o Cunha achou um deles, a finalização quase pareceu inevitável pela forma como a jogada tinha sido construída. Existe um trabalho na internet que é tão estável quanto o emprego, tão lucrativo quanto o negócio, tão flexível. E a parte animadora é que essa é a versão do Brasil sem o Neymar. O jogador que eles, na verdade, estavam esperando o torneio inteiro. Sempre volta pra isso. E não é exagero nenhum. O crescimento desse time chamou sua atenção vendo ao vivo? Demais. Dava pra ver um time ganhando confiança a cada minuto que passava contra o Haiti. E o assustador é que eles ainda têm outra marcha pra engatar. Um Neymar voltando, um Endrick em ascensão e jogadores já em boa fase. Porque as opções ofensivas aqui são mais profundas que as de quase qualquer outro. Tá tudo começando a encaixar na hora certa. E é o timing disso que chama atenção. Olha a construção contra o Haiti, combinações rápidas por todo o campo, um time completamente diferente daquele que empatou com o Marrocos. O Vinícius Júnior fez parecer fácil em vários momentos. E a dobradinha do Cunha foi o tipo de noite que apresenta um jogador numa Copa do Mundo. E, de novo, tudo isso tá acontecendo antes de o Neymar sequer ter tocado na bola. É a parte que as pessoas insistem em subestimar. É verdade mesmo. Uma virada é subestimada, não é? Sair daquele empate apático pra uma atuação daquelas e ainda adicionar o melhor jogador de volta. A gente pode até ficar sem palavras pra descrever o potencial dessa seleção brasileira. E toda vez que você compara os candidatos ao título, o Brasil continua subindo nessa lista.
Você pode colocar o Messi numa categoria própria. Tudo bem, ninguém discute isso. Mas em termos de profundidade de elenco e opções, essa seleção brasileira tá no primeiríssimo escalão dos candidatos. Porque quando o Neymar estiver de volta ao lado de Vinícius, Cunha e um garoto como o Endrick, as opções de ataque chegam a ser quase injustas. Vamos ser sinceros. São mesmo. Agora, mudando de assunto por um segundo, para algo mais leve, teve uma comemoração divertida nesta rodada de jogos, com uma história por trás, vinda de uma participação recente num programa de TV. Isso poderia virar uma nova comemoração padrão daqui pra frente. Começou como uma brincadeira antes mesmo de poder começar. Marca seu primeiro gol, no ângulo, e sai correndo. Direto pra cá. A gente faz. Isso. Certo. Ok, isso. Imagina o Neymar voltando e fazendo algo assim em Miami. Bastante destaque por toda a Copa. Mas voltando à nossa história principal. O Brasil está na liderança do grupo depois daquela vitória sobre o Haiti, tendo encontrado sua forma no momento exato da competição. 4 pontos, líder do grupo, embalo crescendo. E o timing do retorno do Neymar não poderia ser melhor para eles. Ele está relacionado para o último jogo do grupo contra a Escócia. Sua primeira participação em toda essa Copa do Mundo. E o garoto, o Endrick, vai estar brigando forte por minutos bem ao lado dele. Então o Brasil chega nesse último jogo da fase de grupos com um elenco mais perto da força máxima que teve o torneio inteiro. 3 jogos disputados na rodada, falta 1. Mas para o Brasil a história é de um time chegando ao auge na hora certa. E tem muito mais para destrinchar sobre isso aqui no nosso estúdio hoje. Vamos direto ao assunto, porque a ascensão do Brasil é o tema da fase de grupos até agora. Que virada foi essa para eles? De uma estreia apática para um time cheio de confiança. O que mais te chamou a atenção? Sinceramente, a forma como o time inteiro cresceu. O Cunha deu o tom com a dobradinha, o Vinícius apareceu afiado e fizeram tudo sem o camisa 10. Adoro ver isso. Exatamente. E claro, o maior nome ainda tá por vir. A gente esperou o Neymar o torneio inteiro e agora ele tá relacionado. A defesa também segurou firme, jogo sem sofrer gol contra o Haiti. Fantástico em todos os sentidos. E as opções de ataque só aumentam. É exatamente isso que torna o Brasil tão perigoso, não é? Antes de seguir, vamos rever aquele clipe da comemoração mais leve que mencionamos antes. Pois bem, muito que comentar do dia do Brasil na Copa. Falta mais um jogo da fase de grupos, mas o crescimento deles é a história a qual a gente sempre volta. Me conta quem mais se destacou para você e por quê? Vou começar pelo Cunha, porque ele carregou a responsabilidade do ataque e respondeu à pressão com 2 gols. A gente vinha falando da tradição do Brasil a semana toda. Eles estão entre os favoritos aqui, e essa caminhada passa por atuações como a dele em noites assim. Ele demorou um pouco para engrenar ao longo dos 2 jogos, mas contra o Haiti fez valer. A qualidade dele apareceu no quanto foi decisivo. 2 gols, uma presença de verdade lá na frente. E é um grande motivo pelo qual o Brasil, de repente, parece um time chegando ao seu teto no momento perfeito da competição. Muito mais afiado o time inteiro nesse segundo jogo, com certeza. A estreia foi um pouco travada, alguns passes errados no começo. Mas, para mim, o destaque é o Vinícius Júnior, que apareceu afiado na partida, faminto, decisivo e claramente crescendo dentro desta Copa a cada jogo que disputa. Pela forma como se portou em campo, pedindo a bola, encarando os defensores, a gente sabe exatamente o que ele entrega. Olha o gol dele, o tipo de finalização que só um jogador cheio de confiança arrisca. Pra mim, ele tá virando o cara do Brasil. Bom ver ele pegando forma na Copa, porque tá claro que ele quer um grande torneio. E o Neymar? De volta ao elenco. Ainda nem foi mencionado. Vocês? 2 estão? Bem, a gente estava guardando o melhor pro final. Era exatamente o que a gente estava fazendo. Quer dizer, você tá falando do maior artilheiro da história deles. Ele assistiu os companheiros resolverem sem ele a semana inteira. E agora tá apto, relacionado e pronto para somar um time que já tá ganhando. Não? E aí, será que o retorno de Neymar pode elevar ainda mais o nível dessa seleção? Pô, assim eu espero, mano. Vamos torcer, rapaziada, para tudo certo. Tá ligado? Eu tô com o pressentimento que vai dar bom, tá ligado? Tô achando que o Brasil tá jogando de uma forma que, tipo assim, a seleção brasileira vai crescendo ao longo do campeonato, vai melhorando, tá ligado? A Tchelotti vai achando o time. Então, diferente de muitos brasileiros aí, de muitos antes aí, eu tô torcendo pro Brasil, tô com pensamento positivo. Vai ser difícil. Das últimas Copas do Mundo que eu assisti,
Essa eu acho que é a primeira Copa que eu mais desacreditado vim, tá ligado? Porque o Tite iludiu a gente, né? A gente fez umas eliminatórias bizarras pra Copa de 2018. Arrebentamos, batemos em todo mundo. Quando chegou na Copa fomos eliminados pra Bélgica. O Tite continuou com o trabalho. Nas eliminatórias a gente ia batendo em todo mundo. Chegou na Copa do Mundo, chegamos grandão. Com o Vinícius Júnior maduro, porra, jogando a Copa do Mundo, né? Ganhando Champions, o Rafinha voando na seleção. Quando chegou, o Tite descobriu ele, tá ligado? E quando chegou na Copa do Mundo, tomamos pra Croácia. Então nessa já, do jeito que foi, pra chegar até aqui, com Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival e o Ancelotti por último, a nossa salvação da pátria, mas que, tipo assim, então nós já chegamos pra essa Copa do Mundo desacreditado, porque perdemos Estevão, perdemos Militão, perdemos Rodrigo, tá ligado? Perdemos jogadores muito importantes pro time, tá ligado? Que consequentemente seriam titular, na minha opinião. O Militão seria titular, o Estevão com certeza seria titular, o Rodrigo poderia ser titular do jeito que tá a seleção, tá ligado? Então, tipo assim, do jeito que chegamos nessa Copa do Mundo, acho que a seleção, acho que é a Copa do Mundo que eu mais desacreditado eu cheguei. Mas eu acho que, bom, diferente das outras, eu acho que a gente vai crescendo ao longo. Essa eu tô sentindo mais emoção, porque como a gente tá desacreditado, então cada vitória, cada jogo é jogo. Pode ser contra quem for, contra o Haiti, eu torci como... Pô, em outras Copas, contra o Haiti, torcia, mas naquele pensamento, vamos ganhar. Contra o Haiti, mano, a gente tem que ganhar, cara. Não é que vamos ganhar, a gente tem que ganhar. Então foi um bagulho muito bizarro. Então espero que agora a gente possa, contra a Escócia, ganhar. Eu acho que as pessoas estão achando que vamos passar em segundo, então as pessoas estão achando que Marrocos vai golear o Haiti. Eu acho que o Marrocos pode ganhar e vai ganhar do Haiti, mas eu acredito que não vai golear o Haiti. Eu acho que a gente vai ganhar da Escócia. E as pessoas estão achando que a gente vai ganhar da Escócia com dificuldade. E até se pá empatar. Eu tô achando ao contrário. A gente vai ganhar da Escócia com tranquilidade, sem desespero nenhum. Ganharemos da Escócia. Terminaremos como líder do grupo. Enfrentaremos no 16avos o Japão ou a Suécia. E nas oitavas a França ou a Noruega, que eu tô achando que pode ser a França. Que no embate entre França e Noruega vai ser difícil. Mas eu acho que não, pode ser a Noruega. O segundo colocado desse grupo aí a gente vai enfrentar nas oitavas. Então vamos ver. Rumo ao Hexa, rapaziada. Vídeo todo dia no canal, meu dia. Comenta, curte, compartilha, deixa o like. Comenta aí no comentário o que vocês acharam. Valeu, me siga em todas as minhas redes sociais. Vídeo todo dia que é meu dia. E ó, rumo ao Hexa, tá? Sequencinha de seleção brasileira só no canal. Então vambora. Até amanhã, rapaziada.